Seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vindo, meu amigo. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Galvão e este é o Blog Olhada TV. Vamos falar de esportes? O nosso papo hoje vai ser com o psicólogo e educador físico Hermes Balbino. Ele também foi preparador da seleção brasileira feminina de basquete e atualmente trabalha na área de psicologia. Ele atua com técnicos e também atletas. A gente vai falar sobre como anda a cabeça destes meninos e senhores nos tempos da Covid-19. É depois da vinheta. Vamos embora começar! Prazer falar com você, Hermes. E eu começo logo te perguntando como é que você está vendo essa paralisação do esporte por conta da Covid-19? Olha só, é um contexto totalmente desconhecido para todos, né? Nós nunca tínhamos passado por isso. Creio que está sendo um grande desafio para quem pratica a modalidade, né? Para as pessoas que consomem o esporte, né? Porque elas não estão com ausência do produto que consumiam, obviamente, com intensidade antes. Também para os treinadores, né? Que estão todos preocupados com ah, o desempenho atlético, que obviamente com essa essa pausa ele diminui mesmo com essa tentativa, né, de do pessoal fazer atividade em casa, atividades isoladas, mas manter os atletas em movimento. É uma grande oportunidade para as pessoas olharem para dentro, né, as pessoas que estão dentro do esporte, o quanto o esporte ensina, né? Ensina nesse instante talvez pela falta, né? Então, qual é a falta que o esporte me provoca nesse momento? Eu creio que é um grande aprendizado, com certeza, em diversos níveis. Hermes, você costuma dizer que os atletas lidam constantemente com o medo, com a ansiedade. Como é que acha que está a cabeça deles nesse momento? Olha só, eu estou em contato com diversos atletas, né, até por conta dos atendimentos que eu faço, também com diversos treinadores. Eu creio que existe nesse instante uma grande dúvida, uma grande desconfiança. É um medo pelo adversário que é desconhecido totalmente, né? Por exemplo, o atleta, ele deseja treinar, participar dos jogos, enfim, mas creio eu que eles não têm a segurança de conviver com outros colegas, de quem não se tem o domínio, né, de quais são as atividades dessas pessoas fora desse âmbito do treino. Então, o contágio pode acontecer fora e vir para dentro ou do ambiente do treino, né, enfim, e também dentro do treino ir para fora. Os treinadores idem, né, eles, eu convivo aqui com alguns, né, pelo modo online, e eles falam muito sobre gerar constantemente novas atividades, até por conta delas serem diversificadas para as pessoas se motivarem a fazê-las, e falam em possível volta, né? Mas aí eles mesmos falam, a gente não tem a segurança e a confiança de que nós, nesse ambiente onde pessoas de fora vêm, estaremos também seguros, porque todos eles têm família, têm filhos, esposa, enfim, e as mulheres também têm seus maridos e os filhos. Então eu creio que o medo está no ar, né? É uma tensão que está no ar. Diante desse quadro, como é que você vê o retorno dos jogadores com tantos cuidados da saúde? Mesmo essas tentativas isoladas ainda que existem da volta para os treinos, elas estão repletas de insegurança, né? A gente percebe nas conversas dos técnicos, nas entrevistas, dos jogadores também, enfim, que o medo nesse instante ele cumpre a sua função, que é de proteger o sistema orgânico e não só um sistema pessoa, mas um sistema comunidade também, né? Nós vimos aí o caso, por exemplo, do Flamengo, que fez algumas testagens. Então, potencialmente, tem um alto risco de contágio ali com os atletas que vieram expressando já uma testagem positiva para o vírus, né? Então, creio que, ainda que com a segurança dos protocolos que possam ser desenvolvidos, reforço, o comportamento do vírus é desconhecido ainda na sua totalidade. Eu creio que pouco ainda se sabe dele. Isso envolve, né, enfrentar o adversário na escuridão. É muito difícil isso, né? Então, você imagina um time jogando contra o outro de olhos vendados. Creio que nessa situação hoje, o que temos, metaforicamente, é isso. Estamos atuando contra um adversário de olhos vendados. Nós de olhos vendados, né? Isso chega a atrapalhar o sucesso de um treino? Um jogador consegue, afinal de contas, treinar em sua plenitude com um ambiente em que o funcionário está todo paramentado com EPIs e ele, inclusive, jogador, usando máscara? Fernando, com certeza não.
né? Até porque a adaptação a esses equipamentos, ela leva um tempo e, óbvio, ela filtra muito a condição do contato com o ambiente, que é o que gera, por exemplo, a possibilidade do sujeito, do jogador, da jogadora, interagir com o espaço onde ele se desloca para poder, por exemplo, jogar o jogo que ele joga, não é? Então, o equipamento de proteção individual passa a ser um novo componente, né? A gente vê, por exemplo, nas histórias aí que se contam do futebol, principalmente, jogadores que têm dificuldade, às vezes ficam maquiando o jogar com a caneleira, não é? Que é um equipamento de proteção fundamental. Não é? Agora, você imagina se eles tiverem que pôr a máscara ou outras coisas mais para poder treinar. Obviamente, vai subotimizar o desempenho, com certeza, mas aqui eu olho o lado do treinador, né? Então, o que eu percebo neles? E dou razão a eles. O treinador ele tem uma intenção positiva muito grande de evitar a perda da performance, a perda do desempenho dos seus atletas. Óbvio que isso não vai ser possível, evitar a perda. E eles não têm muita chance, por exemplo, de diversificar os treinamentos e mesmo problematizar o treino, que é fundamental na composição de uma prática para jogo coletivo. Não é? A gente viu, por exemplo, que o grande crescimento, né, dos procedimentos de treino se deveu principalmente ao alto grau de funcionalidade que eles começaram a dar para os exercícios individuais e coletivos dentro do treino do futebol, do voleibol, do basquetebol já há um bom tempo. Ou seja, com a necessidade do anexar esses equipamentos de proteção individual, esse ambiente que antes se construiu para ser quase igual ao jogo, desafiar o atleta constantemente a vencer de uma forma a lidar com a imprevisibilidade no treino para que se imite o jogo, isso fica muito reduzido, né? Na presença desses equipamentos e na necessidade do distanciamento dos outros colegas, dos outros companheiros. Ou seja, é uma dificuldade que os treinadores enfrentam nesse instante, que talvez os atletas estejam conscientes disso, mas eu creio que a intenção positiva é minimizar a perda, né? O que em si já é um grande ganho. Por quê? Eu imagino, quando os grupos esportivos começarem a voltar a atuar para o público, não é? É lógico, ninguém quer perder jogos, todos querem vencer jogos. Então, o grande risco passa a ser, creio eu, evitar lesões, ou seja, as lesões serão um risco. E a grande preocupação será evitar as lesões. Porque, queira ou não, o atleta ele tem uma memória do seu desempenho, eles vão tentar jogar o seu melhor. Só que o corpo não está, obviamente, preparado para aquele melhor. Né? E eu creio que na história esportiva nós nunca tivemos um hiato tão grande assim de falta de atividade, né? Onde as pessoas precisam estar distantes do treino, necessitam mesmo. Né? Então, creio que são pontos muito importantes para os treinadores levarem em conta nesse momento. E os próprios jogadores que trabalham com funcionários do clube, esses absolutamente paramentados, né? Quer dizer, você inclusive não vê os rostos, você não consegue nem identificá-los se você não o conhecer de perto, se ele não estiver falando. Quer dizer, isso também atua na sua forma de desenvolver aquele exercício, né? Quando nós estamos num ambiente de trabalho, é muito importante que esse ambiente ele possa ser um combustível para o desempenho pessoal. E não é possível a gente entender que pessoas que estão paramentadas com todos esses equipamentos para impedir um contágio, isso possa significar, por exemplo, um ambiente que é de nutrição, de envolvimento, de engajamento das pessoas. Na verdade, há que se trabalhar muito intensamente isso, as pessoas entenderem que aquilo é necessário naquele momento para que se dê um certo nível de segurança para que os atletas possam executar algum tipo de treino. Não é? Só que eu não entendo, né? Vamos olhar ou imaginar o psiquismo de cada pessoa olhando para essas pessoas que antes eu sabia quem era, agora não sei mais, e estão representando a ameaça que está presente no ar, não é? Então o ambiente ele não é nutridor. Eu acho muito difícil, mesmo com muito esforço que a gente faça, combinar alguns códigos para que o ambiente seja nutridor. Bom dia, boa noite. Aí, meu... Não, eu tô olhando assim porque eu tô reconhecendo você.
Se o atleta ele vai ser exposto a um tipo de atividade onde, obviamente, ele vai ser exigido, o seu organismo ele vai entrar num certo grau de estresse interno, isso também pode, por exemplo, baixar a sua imunidade e torná-lo uma pessoa mais suscetível ao contágio. Não é? Então, todas essas coisas têm que ser muito bem elucidadas e esse ambiente ele tem que ser muito bem cuidado, ele tem que ser, antes de tudo, seguro para que algo possa efetivamente acontecer. Como educador físico e com a experiência de quem foi preparador da seleção feminina de basquete, o que você acha que esse treino que a gente tem visto acrescenta a um elenco de futebol, por exemplo? Eu creio que a intenção é minimizar a perda. Obviamente que não tem um resultado igual numa analogia que possamos fazer com um treino real, né? Um treino em condições excelentes. Não, obviamente que isso não vai acontecer, até porque muitas vezes no treinamento o que dispara no atleta a vontade de fazer bem feito um exercício é a competição interna com outro atleta, com outro colega que está disputando a posição, alguém que o anima, que o motiva, enfim. Então, a ausência dessas pessoas, que até você é uma pessoa do esporte, você sabe bem disso, nós temos às vezes em grupos pessoas que são altamente nutridoras para o ambiente do treinamento e do jogo. Elas animam o treino, elas fazem brincadeiras saudáveis, elas resgatam a todo momento a essência do jogo, né, que é a ludicidade de deixar o ambiente alegre, um ambiente onde todos possam se expressar intensamente. Óbvio que com as pessoas fazendo isso sozinhas, eu acho isso muito difícil. Tem alguns atletas que são muito focados, são muito bem disciplinados, mas em algum instante, né, a própria essência, talvez, do jogo coletivo, como é o caso do futebol, basquetebol, voleibol, handebol, futsal, você necessita do outro para estar presente, para trocar ideias, para resolver problemas em conjunto com a outra pessoa, entrar em contato com a sensação de um pequeno fracasso, onde o outro faz melhor do que você alguma coisa, você tenta superar o outro também, tentando se superar mais ainda. Então, todas essas variáveis, obviamente, não estarão presentes num treino isolado, não é? E eu creio que os treinadores devem levar isso em conta. E talvez criar outras estratégias para que eles possam dialogar conjuntamente, talvez esse mecanismo digital que a gente tem hoje, né, das reuniões coletivas, possa ajudar os atletas, às vezes, a trocarem ideias entre si sobre como eles podem ser criativos, né, nas suas casas, talvez até com um familiar que esteja presente lá na atividade, para tornar o treino diferente, tornar o treino interessante. Mas jamais isso vai atingir, creio eu, o nível, né, de um treino em condições excelentes, que é um treino, digamos, real, né? Para concluir, como é que estará, Hermes, a cabeça dos atletas na hora que tudo isso passar? Eu entendo que, pensando com a ideia dos técnicos, né, com esses diálogos aí que a gente está presente às vezes, eles esperam que as pessoas voltem com muita vontade, voltem motivadas. É uma expectativa que eu tenho também, né? Muitas vezes, pela ausência, foi-nos tirado algo. Então, quando esse algo é devolvido, parece que a gente vai com mais fome, com mais vontade, a gente salta para aquilo com mais empenho. Né? Agora, creio que temos que fazer com muito cuidado, né? Repetindo lá um pouquinho que eu falei anteriormente, sobre a questão das lesões. Né? Então, não ter a ideia de que o meu corpo, quando voltar, ele estará assim como estive quando eu interrompi as atividades, né? Então, creio eu que essa volta ela tenha que ser gradativa e também os técnicos orientando essa motivação, esse empenho dos atletas, para que eles não pensem que, puxa vida, na minha mente a coisa está funcionando, mas no meu corpo ainda não. Então, saber fazer isso, né, com uma certa paciência. É como se eles voltassem para uma pré-temporada novamente. Então, nessa pré-temporada, eu acho que muitas vezes essa ansiedade ela pode se diluir, o excesso de vontade pode se diluir, para que as pessoas possam olhar, né, com mais foco para o que está acontecendo e até se adaptar novamente às situações. Que eu imagino que essa dúvida, essa desconfiança, principalmente se não houver ainda a vacina e o conhecimento de um tratamento realmente eficaz, faça com que os atletas eles tenham um certo receio de se aproximar das pessoas. Eu estava vendo uma reprise de um jogo de futebol, uma decisão lá do São Paulo e River Plate, acho que foi para a semifinal de uma Libertadores, e um lance onde existia um escanteio e os jogadores brigando na área, esperando a bola chegar. Bom, ali é
uma sopa de contágio, né? Ou seja, as pessoas estão lá respirando intensamente, jogando lá o ar expirado para fora. Então, eu não imagino, por exemplo, o jogo de futebol acontecendo sem essa cena. Então, para se chegar nisso, nós precisamos realmente de muita consciência e de ter algumas certezas de que estaremos colocando essas pessoas para a prática esportiva em segurança. Isso eu acho muito importante. Obrigado ao professor e doutor Hermes Balbino. Espero que você também tenha gostado da nossa conversa de hoje, hein? Deixe o seu like, para a gente é sempre importante. E clique também no sino para estar sempre atualizado. A gente sobe um vídeo novo e você recebe a informação. Fale comigo também nas redes sociais. Os endereços, eles estiveram ao longo do vídeo, como sempre, e também estão na descrição. Inscreva-se no Esporte do ClickTube, a plataforma digital que mais cresce no Brasil. Na próxima terça-feira eu tô de volta, hein? É só chegar. Um grande abraço.